Muito bem, dando continuidade aqui ao nosso estudo sobre as religiões mundiais, estamos iniciando nosso estudo crítico cristão, tá bom? Porque o nosso curso de ciência da religião, ele não é ecumênico e muito menos relativistas, tá bom? Então, o material que estamos recebendo aqui é um material sadio desse conteúdo. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham a oportunidade de receber esse material em áudio, tá? Basicamente, a gente está fazendo toda a leitura do livro, né? E ao mesmo tempo fazendo comentários importantíssimos sobre essas ideias, tá bom? E assim a gente vai poder manter uma comunicação bastante enriquecedor, ok? Então nós vamos ver aqui agora sobre as escrituras cristãs são confiáveis, ou seja, a Bíblia cristã hoje nesse vídeo, tá bom? Bem, a questão da autoridade da escritura é crucial. As demais religiões que não é cristã, que não tem vínculo com o protestantismo, aos dogmas e às práticas de fé. Por exemplo, a Igreja Católica está acima da Bíblia. Então, isso é que a Bíblia está acima de toda religião e de toda constituição, tá bom? Por isso que era a autoridade da autoridade. Bem, a transmissão precisa dos ensinamentos de um fundador é essencial para a manutenção da credibilidade de uma religião. Por exemplo, se a comunidade cristã mais ou menos inventou Jesus e não fazemos mesmo a menor ideia de que ele realmente ensinou, então o cristianismo é simplesmente uma fraude, tá? Uma fake news baseada nas imaginações de pessoas enganadas ou estavam das demais religiões, né? Mas isso aqui é só para você poder perceber. Se o cristianismo fosse uma fraude, era baseada em enganos e isso deveria ser rejeitado. Mas, na verdade, não é. Se isso é verdade, ninguém deveria acreditar nele, nem por um momento. Então, se o que está na Bíblia é algo inventado por pessoas, é uma fraude, então a nossa razão, a nossa. Porém, a grande verdade é que isso é o contrário. Veja só. Mas a mesma coisa vale para outras religiões, sim. Vale para o hinduísmo, para o budismo, para as demais religiões pseudo-cristãs, né? Será que o fundador tem autoridade divina legítima? Será que o Papa tem autoridade divina legítima? Não. Será que Kardec, Maomé, Buda, enfim, tem autoridade legítima? Não. Então, dentro desse texto, dentro dessa questão, nós estamos examinando por que a escritura tem autoridade e era confiável. Por causa de quê? Por causa de Cristo. Bem, aí nós podemos pensar assim, e como, de que forma nós podemos ter essa certeza tão profunda? Bem, temos certeza de que seus ensinamentos foram transmitidos de forma precisa. Por exemplo, se as escrituras do hinduísmo têm contradições internas, que pode dizer o que o hinduísmo é ou não é. Se a comunidade budista posterior, na verdade, inventou a maioria do ensinamento de Buda, o que acontece com a autoridade de Buda e com o budismo? Ou seja, se o budismo é fraude, e se as pessoas inventaram e adicionaram crenças ao budismo, isso torna ele falso. Do mesmo modo, é aplicado ao cristianismo, ao catolicismo, ao espiritismo, tá bom? Se as escrituras muçulmanas não foram transmitidas com precisão, como um muçulmano pode ter certeza de que as suas supostas revelações que ele lê no Corão são realmente as palavras de Allah? E o mesmo vale para os cristãos. Todos estão no mesmo patamar, no mesmo questionário, tá bom? Porém, nós vamos saber por meio da história que somente a Bíblia foi
transmitida com total precisão ao longo do tempo, tá? Aí eu vou ver isso aqui agora. Bem, no último século, a ciência da crítica textual, que analisa variações dos manuscritos antigos, únicas nesse aspecto. Somente a fé cristã tem uma escritura confiável, demonstrando a operação da evidência de manuscritos e fragmentos de manuscritos que foram meticulosamente comparados, preservados e copiados ao longo de vários tempos. Vamos ver aqui sobre o Antigo Testamento. O Antigo Testamento. Método hebreus indicam porque a escritura cristã são tão confiáveis. Por exemplo, além de uma dúzia de outras restrições, nenhuma palavra ou letra ou mesmo pedaço de letra deveria ser escrito de memória. Tudo deveria ser escrito somente após um exame minucioso do manuscrito original. Então nós temos aqui o trabalho dos escribas, tá? Veja bem, o cuidado com que os antigos maçoretas copiavam as escrituras, conforme Frederick Kenyon, os maçoretas executavam vários cálculos que não faziam parte da esfera normal da crítica textual. Eles numeravam os versos, palavras e letras de cada livro. Eles calculavam a palavra do meio e a letra do meio. Eles numeravam versos que continham todas as letras do alfabeto, ou certo número delas. E assim por diante. Essas trivialidades, como poderíamos com razão considerá-las, tinham contudo o efeito de garantir a atenção minuciosa à transmissão precisa do texto. E não era só, senão, uma manifestação exagerada de respeito pela Sagrada Escritura, que merece todo o louvor. De fato, os maçoretas ficavam fritos para que não se perdesse nem um pingo, nem a menor letra, nem um tio da lei. É particularmente importante comparar as cópias dos livros do Antigo Testamento, encontradas entre os pergaminhos do Mar Morto, escritas antes do tempo de Cristo, com o texto masorético, que compreende os mais recentes manuscritos existentes, escritos cerca de 1000 anos depois. Os livros da Bíblia foram comparados palavra por palavra, letra por letra, e a incrível precisão na transmissão foi provada sem sombra de dúvida. O que lemos no Antigo Testamento é o que realmente aconteceu de forma literal, verdadeira, histórica, profética, teológica, sem a menor sombra de dúvida, tá bom? Isso já é a defesa completa e robusta do Antigo Testamento. E agora, o Novo Testamento. O que podemos dizer? Primeiro, é um fato histórico que todo aquilo que o Novo Testamento diz que Jesus ensinou e fez, ele realmente ensinou e fez, de forma literal. Veja que os críticos podem, né, fazer alegações fúteis de que a Bíblia foi corrompida. Né? Na verdade, é a religião que é corrompida por se afastar da Bíblia. A Bíblia não está corrompida. A religião, a natureza humana, o ser humano, está profundamente corrompido, tá? Conforme Efésios capítulo 2. Né? Nós estamos mortos em direitos e em pecado. A Bíblia, por ser um livro divino e humano, né, ele não é corrompido. Então, mas não se consegue apresentar nenhuma evidência verdadeira que contrarie a Bíblia. Todas as evidências que possuímos demonstram a exatidão e a confiabilidade histórica e espiritual da Bíblia. O que faz com que uma pessoa possa demonstrar isso são os seguintes fatos. Primeiro, a existência de literaturas, milhares de manuscritos do Novo Testamento em grego e latim, sendo que os papiros e os antigos manuscritos unciais têm uma data muito mais próxima do original do que as cópias de qualquer outra peça da literatura da antiguidade. Tanto que a evidência manuscrita comprovando a existência do Novo Testamento é cerca de 1000 vezes melhor que quaisquer outros manuscritos que os estudiosos considerem confiáveis. Existem também textos de fontes cristãs confiáveis fora do Novo Testamento, além de várias narrativas judaicas e seculares a respeito de Jesus que confirmam os relatos do Novo Testamento.
Segundo, a falta de provas de que houve fraude ou erro por parte de qualquer autor bíblico, apesar de 2.000 a 3.500 anos que os críticos tiveram para provar suas alegações. Os muitos os inimigos poderosos da fé judaico-cristã já teriam provado que houve fraude, por exemplo, no tempo ali da época romana, né? Ou apontando outros problemas, se pudesse. Terceiro, dados arqueológicos minuciosos confirmam a exatidão da Bíblia em milhares de situações. Quarto, a ênfase sobre a existência da pessoa vivas, de testemunhas e eventos registrados. Quinto, a avaliação positiva da autoridade conservadoras e até mesmo de alguns liberais a respeito da autenticidade da autoria tradicional das datas antigas dos livros bíblicos. A consistente anulação das conclusões negativas de alta crítica com base em estudos eruditos e dados factuais, minando seus fundamentos e sua credibilidade, comprovam a integridade, a seriedade e a inspiração da Bíblia. Em resumo, a Bíblia é confiável, 100%, palavra por palavra. Podemos ter certeza de que o que ela realmente diz é a verdade, porque a evidência nos diz que foi inspirada por Deus. E somente por ser inspirada por Deus, ela é automaticamente confiável. A Bíblia é o livro inspirado por Deus e era proveio do próprio Deus. Né? Tanto que o Cristo é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus verbalizada, escrita e encarnada é a verdade. Não há como refutar isso. Os demônios querem fazer isso, mas não conseguem. Quanto mais os seres humanos em depravação irão conseguir de forma nenhuma. Vocês me entendem? Então, a gente vê aqui que nós, do nosso estudo, tá? E o que aconteceu aqui, pessoal? Nós fizemos uma crítica honesta, uma crítica robusta, uma crítica intelectual honesta, com perguntas e respostas que só veio e só advém do cristianismo, não é de uma religião, tipo catolicismo, seitas, tá? Pois isso aí pode ser refutado, pode ser contraditório, mas o cristianismo ele ficou sustentado sobre o quê? Sobre a realidade. Então, as mesmas perguntas, os mesmos questionamentos que fizemos ao cristianismo, né, vamos fazer agora contra o islamismo. E diferentemente do cristianismo, que passou no teste, tá? Passou nas evidências, porque o cristianismo é a única verdade absoluta, por causa de Cristo, da sua vida, crucificação, morte e ressurreição, e do fato de dizer que ele é Deus. As mesmas perguntas serão feitas ao islamismo. E, no final das contas, o islamismo será reprovado, diferente do cristianismo. O cristianismo foi aprovado, né? Ou seja, nós procuramos achar as evidências e encontramos não somente, não foi, na verdade, uma estátua, não foi uma imagem criada por nós, não foi uma fraude que está sendo sustentada ao decorrer do tempo, mas a própria verdade, o próprio poder de Deus, tá? Então aqui a gente conclui essa primeira parte do cristianismo e espero que a graça e a salvação e a preservação do Espírito de Deus sobre sua vida continue hoje e sempre. E agora a gente vai ver as religiões que na verdade seriam seitas, né? Seriam depravações da fé cristã. É o islamismo, né? Lembrando que conforme Mateus 24, que surgirão falsos cristos e falsos profetas, né? Então a gente precisa ter cuidado agora. Vamos falar no próximos vídeos sobre o islamismo, submetendo eles aos mesmos rigor de questionamento que fizemos com o cristianismo, tá bom? Então, muito bem-vindo ao curso de Ciência da Religião e as matérias de as religiões mundiais, tá bom? Forte abraço, bons estudos. Se você quiser nos ajudar, entre em contato com o telefone, tá bom? Sempre estamos trabalhando aqui no canal Refúgio Teológico, muitos vídeos, muito conteúdo, muito assunto, tá certo? E se quiser adquirir algum material nosso, também entre em contato com o WhatsApp. Qualquer dúvida, sugestão, você está também em contato. Então compartilhe, se inscreva, deixe aí seu like, que vai ajudar muito, muito o nosso canal, tá bom? Então, um forte abraço, até breve.